Vamos entender então o que é a igreja e o que tem acontecido aí com a igreja, para que nós possamos então continuar esse raciocínio e firmar exatamente a posição que nós temos que ocupar hoje para nós estarmos ao lado da verdade e automaticamente ao lado de Deus. O que é a guerra hoje? Nós temos a igreja de Deus versus a igreja de Satanás. Nós temos a verdade versus a mentira, que é obediência versus obediência, e adoração ao Criador e adoração à besta. A igreja de Deus, ela é a coluna da verdade. 1 Timóteo 3,15 diz o seguinte: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, e a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Essa é a igreja de Deus. E Atos dos Apóstolos, na página 12, diz o seguinte: a verdade é inspirada e guardada por Deus, e ela triunfará sobre toda a oposição. O que vai triunfar sobre toda a oposição? A verdade. Né? Automaticamente, aquela igreja ali que é a coluna e firmeza da verdade. Essa igreja, a igreja da verdade, é que vai triunfar sobre toda a oposição. Pois também eu te digo que tu és Pedro, disse Cristo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está lá em Mateus 16, verso 18. Então, contra a igreja de Deus, a coluna e firmeza da verdade, as portas do inferno não prevalecem. Diz a irmã White, no livro Igreja Remanescente, página 12: considerai, meus irmãos e irmãs, que o Senhor tem um povo escolhido, a sua igreja, para ser sua propriedade, sua própria fortaleza, que ele mantém num mundo contaminado pelo pecado e rebelde, e determinou que nenhuma autoridade nela se conhecesse, lei alguma fosse por ela reconhecida, a não serem as suas próprias. Ou seja, nessa igreja, que é coluna e firmeza da verdade, em que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, Deus determinou que nenhuma autoridade nela se conhecesse, nenhuma lei, a não ser as suas próprias. Então a gente precisa entender que igreja que é essa, para que a gente não erre em relação à igreja de Deus. Almas fiéis constituíram desde o princípio a igreja sobre a terra. Em cada era teve o Senhor seus vigias, que deram fiel testemunho à geração em que viveram. Estas sentinelas apregoaram a mensagem de advertência, e ao serem chamadas para depor a armadura, outros empreenderam a tarefa. Deus pôs essas testemunhas em relação de concerto com Ele próprio, unindo a igreja da terra à do céu. Enviou seus anjos para cuidar de sua igreja, e as portas do inferno não puderam prevalecer contra o seu povo. Está lá em Atos dos Apóstolos, na página 11. Então perceba que ela fala que desde o princípio Deus teve a sua igreja sobre essa terra, e nunca as portas do inferno prevaleceram sobre essa igreja. Ok? Mas Deus também organiza um povo. Ele também constitui uma igreja organizada. Então a gente vai aprender aqui a distinguir isso, para que a gente entenda então que desde o princípio realmente Deus tem essa igreja. A igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela. A condição para a igreja organizada está lá em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. A condição para uma organização de um povo é clara aqui em Êxodo. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, então sereis o quê? Minha propriedade peculiar. Essa é a condição para um povo
para se organizar um povo, para se manter um povo organizado. Então nós vamos entender como foi que Deus, como que aconteceu com os povos que Deus organizou. A nação israelita, né? O povo judeu, o povo de Israel. Êxodo 6:7 mostra o chamado desse povo. Presta atenção. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Então aqui Deus chamou o seu povo. A primeira vez que ele vai então organizar ali uma nação. Essa nação então ela foi chamada e ela agora vai começar a entrar em várias apostasias. E Deus vai dar várias advertências. E a gente vai ver que essa nação ela durou como nação até a vinda do Messias. Jesus, quando veio, ali em Mateus 3:7-10, vamos ler a advertência que foi dada ali. Vendo ele, no caso aqui de João Batista, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo diziam-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então nós vemos aqui a advertência de João Batista aos líderes judaicos na época, produzir frutos de arrependimento. Por quê? Porque a raiz, o machado já está posto o quê? Na raiz da árvore. Se não houver fruto, o que acontece? Passa, né? O machado e corta-se a raiz. E em que os fariseus eles se gabavam, né? Se respaldavam? Nós temos por pai quem? Abraão. Eles estavam se chegando na história. E João Batista virou para eles e falou: olha, Deus pode suscitar filhos de Abraão até dessas pedras. Não se gabem por isso. Não presumais quanto a isso. Então, nós vemos aqui agora a rejeição da nação judaica. Diz lá em Mateus 23, 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará o quê? Ficar-vos-á deserta. O povo de Israel foi chamado como uma nação, organizado por Deus, durou um período, e então quando eles rejeitaram o Messias, então eles também, a casa deles ficaram no deserto. Então surgiu então a igreja apostólica cristã. Deixa eu perguntar uma coisa. A igreja cristã, ela surgiu. Ela veio da nação judaica. Quem foi que ficou com os templos? Entendam. O povo de Deus tinha templos, lugares para se adorar. Então, ao povo de Deus, a nação judaica, ele se apostata. E então agora a igreja cristã surge. A nação judaica foi rejeitada. Quem foi que ficou com os templos? Foi a igreja apostólica nova ou a antiga? A antiga, né? Ok, então preste bastante atenção nisso. O chamado da igreja apostólica cristã. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Então nós vemos aqui Deus reunindo tanto os judeus quanto os gentios e chamando todos a uma comunhão. Está ali também em Filemão 2. E a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Ok? Então, a nação judaica ela é rejeitada como nação. Então surge agora a igreja cristã. A nação judaica fica com os templos. E os cristãos agora se reúnem onde? No começo? Nas casas. Ok? Só que essa igreja apostólica
também vai entrar no processo de apostasia. E ela também vai ter advertências. Ok? Os apóstolos vão falecendo, vão surgindo novos líderes e a coisa vai desandando doutrinariamente. Em Apocalipse, no capítulo 2, verso 4 e 5, está escrito: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ok? Aqui é aquelas cartas, né? Nós vemos ali a igreja do primeiro século, como já estava em apostasia. Então vai acontecer a rejeição, e nós vamos ver isso no grande conflito, na página 45. Depois de longo e tenaz conflito, os poucos fiéis decidiram-se a dissolver toda a união com a igreja apóstata, caso ela ainda recusasse libertar-se da falsidade e idolatria. Viram que a separação era uma necessidade absoluta se desejavam obedecer à palavra de Deus. Então a igreja ali foi introduzida por heresias no século III, no século IV, né? Então começou ali uma separação daqueles que queriam obedecer à palavra de Deus e daqueles que permaneciam obedecendo à liderança que estavam se apostatando, as doutrinas erradas que eles estavam sendo infiltrados. Então surge a igreja no tempo da Reforma. Nós vamos encontrar no grande conflito, na página 383, o seguinte: ao tempo em que surgiram as igrejas protestantes, assumiram estas uma nobre posição no tocante a Deus e a verdade, e a sua bênção com elas estava. Okay? Então ali a igreja católica, agora apostólica romana, ela, devido a essa junção, ela se apostata, então surgem os protestantes. E aqui Ellen White diz que a bênção estava com essa igreja, com as igrejas protestantes. Os romanistas têm persistido em acusar os protestantes de heresia e de voluntária separação da verdadeira igreja. Era uma acusação semelhante à que ocorre hoje, né? Hoje a igreja nos acusa de sermos hereges e de nós estarmos nos separando, dividindo a verdadeira igreja. Os romanistas também faziam isso, diz Ellen White. Semelhantes acusações, porém, aplicam-se antes a eles próprios. São eles os que depuseram a bandeira de Cristo e se afastaram da fé que uma vez foi dada aos santos. Então percebam, por isso que nós estudamos antes os princípios fundamentais que os adventistas receberam. Porque na verdade quem se afastou daqueles princípios não somos nós, mas foi quem? A liderança, a organização, a igreja. Então na verdade, quando eles nos acusam de hereges e dissidentes, essa acusação serve para eles, porque a base são os princípios e nós estamos firmados na base. Ok? A mesma coisa aconteceu no passado. Por isso que Salomão falou, tudo se repete, tudo é um ciclo, né? Não há nada de novo nessa terra. E a apostasia agora do período dos protestantes. Diz o seguinte: caíram, porém, pelo mesmo desejo que foi a maldição e ruína de Israel, o desejo de imitar as práticas dos ímpios e buscares amizade. Confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. Muitas das igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma na iníqua aliança com os reis da terra. Então agora vai começar também uma apostasia das igrejas protestantes. E Ellen White vai escrever no grande conflito, na página 388, o seguinte: apostasia, apostasia, apostasia está mesmo gravado na frente de cada igreja. Ok? Então a igreja protestante também ela vai entrar em apostasia. E então vai surgir quem? O movimento adventista. Lembrando, surgiu o povo de Israel. O povo de Israel como organização, como nação. O povo de Israel rejeita o Messias. Surge então a igreja cristã. Quem fica com os templos, com as paredes, são a nação judaica. O povo cristão começa a se reunir em casas. Então cresce. O tempo passa.
o povo cristão então é introduzido por doutrinas falsas através do catolicismo romano. Na era do terceiro século, do quarto século. Os protestantes começam a se levantar e saem da igreja romana. Quem fica com os templos? A igreja romana. E os protestantes agora vão para onde? As casas, os montes, né? Muitos já ouviram falar dos valdenses, e aí vai, a gente não vai entrar em detalhes. E então as igrejas protestantes crescem, começam a construir templos também, constroem suas igrejas, fundam-se várias denominações protestantes. E então o movimento adventista começa ali com quem? Quem lembra? Guilherme? Miller. Começa-se a pregação da volta de Cristo em 1844. Vários membros das várias igrejas existentes, eles então entram nesse clamor, que vai chegar ao ênfase do clamor da meia-noite. Então vamos ver aqui. O movimento adventista, o chamado. O movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo. E em alguns países houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI. Grande conflito na página 611. Então nós vemos que o movimento adventista foi também um movimento de Deus, ok? Pelos então chamados de todas as igrejas. Porém, esse movimento também ele vai entrar em apostasia. Ele escreveu: depois do grande desapontamento de 1844, Satanás e seus anjos estiveram ativamente empenhados em armar laços para abalar a fé da comunidade. O grupo que havia estado unido em amor em 1844 estava perdendo seu amor, opondo-se uns aos outros e caindo o quê? Num frio estado de apostasia. Então vai acontecer também a apostasia nesse movimento adventista devido ao desapontamento de 1844. Então o que vai surgir? O movimento dos adventistas do sétimo dia, quando no milharal, quem vai lembrar o nome? Edson. Ele recebe o esclarecimento, né, do verdadeiro entendimento sobre o santuário, e então ali aproximadamente 50 pessoas começam então o movimento dos adventistas do sétimo dia. Ainda não tinha nome, mas mais para frente vai ter esse nome. Então o chamado. Ellen White vai escrever o seguinte: os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, com a grande talhadeira da verdade. Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra de salvação. Então, os adventistas do sétimo dia foram chamados por Deus e separados do mundo com o quê? Com a grande talhadeira da mentira? Da verdade. E é por isso que nós podemos ter certeza de que o povo adventista ele foi fundado sobre a verdade, não sobre a mentira. Ok? Então Deus nos cortou com a grande talhadeira da verdade. Chamou Deus sua igreja hoje como chamara o antigo Israel, a fim de erguer-se como luz na terra, pela poderosa espada da verdade. As mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos separou-os das igrejas e do mundo, para trazê-los a uma santa proximidade dele. Fê-los depositários de sua lei e confiou-lhes as grandes verdades da profecia para este tempo. Então, agora, com a chamada dos adventistas, vão apenas existir dois grupos no mundo: os adventistas do sétimo dia e as igrejas caídas. Ok? Deus separou os adventistas do sétimo dia das igrejas do mundo. Ficou apenas dois exércitos: os adventistas e o mundo e suas igrejas caídas. Todas caíram com as mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Ok? Vamos gravar isso para a gente entender os próximos textos que ela vai escrever. Só que o povo vai passando o tempo e entra em apostasia. Os fatos que dizem respeito à real condição do profeta povo de Deus falam mais alto do que a sua profissão.
e tornam evidente que algum poder cortou o cabo que os ancorava à rocha eterna, e estão sendo levados para o alto mar, sem mapa e sem bússola. Então nós vamos ler agora uma sequência de textos em que Ellen White vai declarar a apostasia desse povo. Quando estudo as Escrituras, fico alarmada por causa do Israel de Deus nesses últimos dias. São exortados a fugir da idolatria. Receio que estejam adormecidos e tão conformados com o mundo que seria difícil discernir entre o que serve a Deus e o que não serve. Está aumentando a distância entre Cristo e seu povo e diminuindo entre eles e o mundo. Os sinais distintivos entre o professo povo de Cristo e o mundo quase que desapareceram. Como o Israel de outrora, seguem as abominações das nações que os cercam. Então, percebam que ela falou no texto anterior que os adventistas do sétimo dia foram chamados como foi chamado o povo de Israel. Percebam esse paralelo que ela está fazendo com o povo de Israel, como ela fez mais uma vez aqui. O Israel moderno segue as abominações das nações que o cercam, assim como o Israel de outrora. Encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como um povo. O Senhor não encerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. O orgulho, a cobiça e o amor do mundo têm habitado no coração, sem temor de ser banidos ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. E, no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo e que paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. Na época dele isso já estava acontecendo. Porém, as doutrinas, os princípios fundamentais ainda eram verdadeiros. É bom a gente entender isso, separar. Por quê? Porque na época dela vão surgir grupos que vão chamar a igreja de Babilônia. E ela vai fortemente contra. A igreja não é Babilônia. Por que a igreja não é Babilônia? O que constitui uma igreja ser Babilônia, como nós falamos? As suas doutrinas. Não é o procedimento do povo que torna uma igreja Babilônia. Ok? Nós estamos vendo aqui a apostasia do povo, na prática do povo. Ok? Por isso a igreja não poderia ser acusada de Babilônia, porque as doutrinas eram puras e santas. Agora, olhe o paralelo que ela faz dos adventistas com o povo de Israel. O pecado do antigo Israel constituiu em ignorar a expressa vontade de Deus e seguir o seu próprio caminho, de acordo com os conselhos de corações não santificados. O Israel moderno está rapidamente seguindo em suas pisadas, e o desagrado do Senhor repousa certamente sobre ele. Okay? O Israel moderno está rapidamente seguindo nas pisadas do Israel antigo, e o desagrado de Deus certamente repousa sobre ele. Jerusalém é uma representação do que a igreja será se recusar caminhar na luz que Deus tem dado. Qual foi o fim de Jerusalém? Destruição, né? 70 anos depois. E ela fala que Jerusalém é uma representação do que a igreja será. Se ela fazer o quê? Se ela recusar a caminhar na luz que Deus tem dado. Será que a igreja recusou? Nós vimos isso, né? Todos buscavam levar vantagem. Por rejeitarem as advertências de Deus neste nosso tempo, os homens estão repetindo o pecado de Jerusalém. Ok? Então o povo de Deus nesses últimos dias está repetindo o pecado de Jerusalém. Quando a presença de Deus foi finalmente removida da nação judaica, sacerdotes e povo não o souberam. Conquanto sob o controle de Satanás e dominados pelas paixões mais horríveis e malignas, eles ainda se consideravam como os escolhidos de Deus. Então quando Deus retira a sua presença de um povo pela apostasia, as pessoas não percebem. Satanás toma a guia do povo, certo? E eles pensam ainda que é Deus que está com eles. Eles são ainda os escolhidos de Deus. É bom a gente atentar sobre isso, tá? Isso é inspiração. O grande conflito do século, na página 615.
A igreja se acha na condição laodiceana. A presença de Deus não está em seu meio. Lembra que quando Deus retira sua presença do o povo não percebe. Satanás ele toma a presença, toma a guia, fazendo com que o povo pense que é Deus que está os guiando. Assim foi com a nação judaica, assim é com a igreja católica, assim são com os protestantes e assim tem sido hoje. Não muda. A presença de Deus não está no meio da igreja de Laodiceia. Se a igreja de Deus se torna morna, não goza do favor de Deus mais do que as igrejas caídas, que são representadas como havendo caído e se converteram em habitação de demônios e guarido de toda ave imunda e aborrecível. Ou seja, se a igreja de Deus se torna morna, não há diferença do que uma igreja que já está caída, desde 1844, como é o caso dos protestantes. É o operar segundo princípios errôneos que tem trazido a causa de Deus à atual situação embaraçosa em que se encontra. O povo tem perdido a confiança naqueles que têm a administração da obra. Contudo, ouvimos que a voz da associação é a voz de Deus. Toda vez que ouço isso, tenho pensado que é quase uma blasfêmia. A voz da associação geral deveria ser a voz de Deus, mas não é. Porque alguns em ligação com ela não são homens de fé e oração. Não são homens de princípios elevados. Não há uma busca de Deus de todo o coração. Não há um reconhecimento da terrível responsabilidade que repousa sobre aqueles nesta instituição, para moldar e adaptar as mentes segundo a similitude divina. Ou seja, já na época dela, ela já advertiu o povo que a associação geral já não era mais a voz de Deus. Por quê? Porque estava sendo controlada por homens que não eram homens de oração. Okay? Que esses homens se posicionem no lugar sagrado para serem como a voz de Deus ao povo, como outrora críamos ser a associação geral, isso está no passado, no mesmo ano de 1901. Ela diz: a causa de Cristo será traída. Aqui ela está dizendo para o futuro, ok? Ela escreveu, está dizendo para o futuro. A causa de Cristo será traída. Aqueles que têm tido a luz da verdade e têm desfrutado suas bênçãos, mas se desviaram dela, lutarão contra o Espírito de Deus. Inspirados por um Espírito que procede de baixo, eles porão abaixo aquilo que haviam edificado e mostrarão a todas as almas razoáveis e tementes a Deus que não são dignos de confiança. A mesma obra que foi realizada no passado será levada a efeito sob disfarce de quê? Da associação geral. O caráter sagrado dessa entidade está rapidamente desaparecendo. Quem então será respeitado como puro, santo e incontaminado? Haverá alguma voz que o povo de Deus possa respeitar como uma voz a ser respeitada? Nada há certamente agora que traga as credenciais divinas. Então, na época dela, ela já foi advertindo o povo que o caráter sagrado da organização, da associação geral, já estava se perdendo. Okay? Não havia nada em que o povo poderia respeitar como voz de Deus. Então, na história nós vemos que a doutrina da Trindade ela veio se infiltrando dentro do meio adventista. Como eu disse, em 1931, não oficialmente, Will Cox já tentou colocá-la no meio das nossas crenças, e em 1980, oficialmente votado em Dallas, no Texas, essa doutrina então adentrou a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que significa isso? Vamos deixar a própria igreja responder. O então presidente da Igreja Adventista, o Sr. Bill Wilson, ele escreveu, no ano seguinte em que essa doutrina foi introduzida no nosso meio, na Revista Adventista ele escreveu o seguinte: existe outra organização universal e verdadeiramente católica, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Existe outra organização universal
e verdadeiramente católica, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O grupo agora parecia uma procissão católica. Quando você muda a sua crença, você muda a sua religião, rejeitado dos princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à Igreja remanescente. Nossa religião seria o quê? Nossa religião, outra organização universal e verdadeiramente católica, a Igreja Adventista de Cristo será traída. Os homens podem supor, diz ela, encontrar um novo caminho, podem colocar um novo fundamento, mas isso é um grande engano. A mesma obra que foi realizada no passado será levada a efeito sob disfarce de quê? Da associação geral. Porém, suscitará homens de aguda percepção que darão essas verdades seu devido lugar no plano de Deus. O que nós vimos no começo? O sonho. Então vi um grupo que marchava rumo à casa, de 2 em 2. Eles pareciam inflexíveis e determinados. A cena mudara. O grupo agora parecia o quê? Procissão católica. A procissão católica. Então nós vemos o cumprimento literal desse sonho através da declaração do maior líder da Igreja Adventista na época, um ano após a introdução da, igreja, da doutrina católica no nosso meio. Então vamos ver então como que vai finalizar a história da organização adventista e daqueles que seguirem. Aqui vemos que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, a quem Deus havia concedido grande luz e que se postaram como guardiões dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu legado. Assim, paz e segurança é o clamor dos homens que nunca outra vez erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos que não querem ladrar são os que sentem a justa vingança de um Deus ofendido. Eles outrora foram servos fiéis, favorecidos com a sua presença e direção, mas apartaram-se dele e conduziram outros ao erro, e, portanto, são trazidos sob o desprazer divino. Se vocês lerem o contexto dessas declarações, vocês vão ver que ela está comentando Ezequiel no capítulo 9. Depois vocês estudem Ezequiel no capítulo 9, e ela está comentando que a igreja, o santuário do Senhor, será a primeira de todas a sentir o golpe da ira de Deus, porque traiu a sua confiança e abandonou os princípios fundamentais que uma vez foi dado a ela por revelação pelo próprio Deus. E então, nós encontramos algumas declarações fortes. Ela diz o seguinte: se nos volvermos do testemunho da palavra de Deus e aceitarmos falsas doutrinas, porque nossos pais as ensinaram, caímos sob a condenação pronunciada sobre Babilônia. Estamos bebendo o vinho de suas abominações. Ela diz mais: corremos o perigo de chegar a ser uma irmã da Babilônia caída e permitir que nossas igrejas se corrompam e se enchem de todo o espírito imundo e alberguem toda a ave imunda e aborrecida. Então presta atenção. Se fosse impossível que a igreja adventista do sétimo dia se tornasse parte de Babilônia, a mensageira do Senhor poderia ter escrito um texto desse? Pensem. Claro que não. Ela diz muito claramente: corremos o perigo. Apesar de, na época dela,
a igreja adventista não ser Babilônia, porque as doutrinas eram puras, ela escreveu: corremos o perigo de chegarmos a ser uma irmã se fizermos o quê? Aceitarmos falsas doutrinas. Ok? E ela diz mais: a menos que a igreja, que está agora sendo levedada com sua própria apostasia, se arrependa e se converta, ela comerá os frutos de sua própria confecção, até que se aborreça a si mesma. E as duas mensagens continuam. O termo Babilônia, derivado de Babel, e significando confusão, é aplicado na Escritura às várias formas de religião falsa ou apóstata. Mas a mensagem anunciando a queda de Babilônia deve aplicar-se a algum corpo religioso que outrora foi puro e se tornou corrupto. Não pode ser a igreja romana a que aqui se refere, pois essa igreja tem estado numa condição caída por muitos séculos. Hoje, se nós formos à liderança da igreja adventista hoje, você perguntar, quando houver o chamado de Apocalipse 18, caiu Babilônia, sai dela povo meu, eles vão ensinar, eles estão ensinando, que é qual a igreja? A igreja católica romana. Mas, sob inspiração do Espírito Santo, Ellen White escreveu que não pode ser a igreja romana. Por quê? Porque essa igreja está caindo há muitos séculos. A qual igreja então será o chamado? Sai dela povo meu. Vamos deixar ela responder. A primeira, segunda e terceira mensagens angélicas devem ser repetidas. O chamado deve ser dado à igreja. Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda a ave imunda e aborrecida. Então ela diz aqui que o chamado deve ser dado à igreja. Não é a igreja romana. Mediante essas solenes advertências, o povo será despertado. Milhares e milhares nunca ouviram palavras como estas. Com assombro, eles ouvem o testemunho de que Babilônia é a igreja, caída por causa de seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade, que lhe foi enviada desde o céu. Se você chegar hoje para um católico romano e dizer para eles que os adventistas chamam eles de Babilônia, eles vão ficar surpreendidos, assombrados? Hã? Essa mensagem a gente prega. Só que ela diz que com assombro eles ouvem o testemunho de que Babilônia é a igreja. Caída porque rejeitou a mensagem enviada desde o céu a ela. Os irmãos sabiam que quando não em visão, eu não compreendi esses assuntos, e aceitaram como luz direta do céu as revelações dadas. Ela está falando de qual igreja? Que recebeu mensagem direta do céu? Existe outra igreja cristã que recebeu a mensagem diretamente do céu? Em visões, como diz aqui? E tu, Cafarnaum, adventista do sétimo dia, que tiveram grande luz, que te ergues até aos céus, com referência aos privilégios, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Esses colchetes, os dois colchetes, ela mesma escreveu, tá? Ela mesma colocou entre colchetes, porque ela cita um texto da Bíblia e ela coloca entre colchetes: adventistas do sétimo dia que tiveram grande luz. Então ela fala que será abatida até aos infernos. E então vai ter um chamado nos últimos dias. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso
e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas a luz brilhará, e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Lembra que quando a igreja adventista foi chamada, ou separou-se apenas dois grupos? A igreja adventista e as igrejas caídas. E aqui, em 1 Escritos, na página 261, ela diz que antes que as pragas sejam derramadas, ou seja, no finalzinho, ela diz que Deus tem filhos honestos aonde? Entre os adventistas de nome e as igrejas caídas. Dois grupos. Os adventistas de nome, por que de nome? Porque deixaram o alicerce, os princípios fundamentais. E então apenas dizem que são adventistas, mas mudando a doutrina, mudando o que creem, eles mudam a religião. Então ela diz, os adventistas nominais e as igrejas caídas. E esse povo ouvirá um clamor chamando-os para sair dessas igrejas para receberem a verdade bíblica. Satanás, ela diz, sabe disso. E o que ele vai fazer? Ele vai suscitar um despertamento nessas igrejas, para que os honestos que estão lá dentro pensem que Deus está trabalhando ainda pelas igrejas, ou seja, por essas corporações. Mas a luz brilhará e todos os que forem honestos deixarão as igrejas caídas e se juntarão no último clamor, e será o remanescente que dará. Ok? E para finalizar, a igreja de Deus na terra é solidária com a do céu. Os crentes na terra e os seres celestiais que não pecaram constituem uma só igreja. Cada ser celestial toma interesse nos santos que na terra se reúnem para adorar a Deus. Deus possui uma igreja, queridos. Não é uma grande catedral, nem uma igreja oficialmente estabelecida, nem as diversas denominações, mas sim o povo que ama a Deus e guarda seus mandamentos. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ainda que Cristo esteja entre poucos humildes, esta é sua igreja, pois somente a presença do alto e sublime que habita a eternidade pode constituir uma igreja. O objetivo dessa palestra nossa é deixar bem claro que as várias denominações que hoje possuem um nome, uma instituição, uma organização, todas elas estão caídas. Profeticamente, Apocalipse diz que a besta daria de beber o seu vinho a todas as nações. Isaías 4, no verso 1, diz que naquele dia 7 mulheres, só que vão querer o quê? O nome, mas tira o meu opróbrio. 7 mulheres, 7 perfeição, mulheres, igrejas, todas as igrejas. E então vai sobrar um restinho para pregar a última mensagem. Que Deus possa nos abençoar. Que a gente possa fazer parte da verdadeira igreja de Deus. Aquela que defende a verdade. Não importa se você está se reunindo na sua casa com 2 ou 3. Mas o que constitui uma igreja não são as paredes. Não é o CGC. Não é o seu nome no livro. Mas o que constitui uma igreja é a presença de Deus. É a presença do alto e sublime em nosso meio. Que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos levar essa mensagem a todas as pessoas que nós amamos. Existe é a vontade de Deus. Deus abençoe. Cristo é Salvador. Chegou a vez de levantarmos a tocha do amor e sermos
os heróis da fé, fortes soldados do Senhor. Pai eterno, Pai de grande amor, Teus filhos, ó Deus, estão aqui reunidos de joelhos na Tua presença. Grato, Senhor, porque pela Tua misericórdia o Senhor tem aberto os nossos olhos. Temos muito que avançar ainda, Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser instrumentos nas Tuas mãos a alertar os nossos irmãos, os nossos amigos. E mesmo, ó Deus, que soframos injúrias, calúnias, como no passado aconteceu, nós queremos, ó Deus, ser defensores da Tua verdade. Nós queremos, ó Deus, ser defensores da Tua igreja. Derrama o Teu Espírito sobre nós, Senhor. Capacita-nos, Senhor, a com poder pregar essas verdades. A última mensagem nesse mundo, Senhor. Para que as pessoas possam se prostrar perante somente ao Deus verdadeiro e ao Seu Filho amado. A Ti somente, Senhor. Ó Deus de amor, abra os olhos dos nossos irmãos. Abra os olhos, ó Deus, do Teu povo na face da terra. Todos aqueles, ó Deus, que estão nas igrejas organizadas, que são sinceros e honestos, ó Pai. O Teu Santo Espírito seja derramado sobre eles. E acorde eles para as verdades concernentes ao tempo em que vivemos. Obrigado por tudo que tem feito por nós. Continue conosco. É o que nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.